Anti-inflamatórios. Nós temos dois grandes grupos de anti-inflamatórios. Os AINES, que são anti-inflamatórios não esteroides ou não hormonais, e temos os corticoides, que são os anti-inflamatórios hormonais. Anti-inflamatórios não esteroides são grupos heterogêneos de drogas, ácidos orgânicos, então daí a gente já tira que o pH dele é ácido, que apresentam atividade anti-inflamatória, ou seja, ele tem que fazer um controle da inflamação e não cortar a inflamação 100%. Analgésico, controle e prevenção de dor, e antipirética ou antitérmico, controle da febre. Então ele tem que aliviar a dor e não produzir inconsciência, anestésico. Tem a ação central, cortical e hipotalâmico, e periférico, sistêmico. Quando ele fala que o AINES tem uma ação periférica, ele está se referindo à ação anti-inflamatória. Quando ele falar que é cortical, é que ele está falando que vai ser lá no córtex, então ele vai aliviar a dor. E quando ele fala que é hipotalâmico, significa dizer que ele é um antipirético ou antitérmico. Ele vai controlar a febre. Então, conforme a gente acabou de falar, os AINES, eles têm um pH ácido. E aqui estamos no grupo dos salicilatos, que ele tem uma absorção no trato gastrointestinal, justamente porque o pH dele é ácido. Distribuição em todo o organismo, metabolizado por via hepática, eliminação. Quando ele fala aqui sobre eliminação, ele fala efeito glomerular. Isso daqui é a mesma coisa que efeito renal, filtração renal. Pronto. Efeito terapêutico, inibição da ciclooxigenase, inibe síntese de prostaglandinas. Então vamos compreender o que é esse efeito terapêutico que os AINES provocam, ou que eles proporcionam. Voltamos aqui para o gráfico do professor. Quando nós falamos em AINES, nós estamos falando que eles vão inibir a COX. Quando ele inibe a COX, aí ele vai inibir a COX-1 ou a COX-2 ou os dois ao mesmo tempo, dependendo do tipo de AINES que a gente está falando. Então veja, o AINES, ele é uma droga ácida, tá aqui, ó, ácido, lipossolúvel, apolar, molecular, também conhecido como LAN. Então é uma droga ácida, via oral. Ele é absorvido no estômago ou no início do duodeno, que ainda está ácido. Anti-inflamatório, ou seja, uma ação periférica. Analgésico, uma ação no córtex cerebral. E antitérmico, a ação no hipotálamo. Aqui temos o efeito em um outro gráfico. As membranas estão produzindo ou sintetizando a fosfolipase A2. A fosfolipase A2 vai sintetizar o ácido araquidônico. O ácido araquidônico vai produzir a lipoxigenase, também conhecido como LOX, e vai produzir a ciclooxigenase, também conhecido como COX. Aqui está indiferenciado se é COX-1 ou COX-2. Aqui o AINES, ele vai inibir, veja que a inibição da ciclooxigenase. Então ele para lá o efeito terapêutico e o efeito tóxico. Ele vai parar a lipoxigenase? Não. Por quê? Porque o AINES só atua na ciclooxigenase. Ele não atua na lipoxigenase. Vai continuar tendo quimiotaxia, vai continuar tendo resposta imunológica. Então, quais são os efeitos colaterais dos salicilatos? Maior tempo de coagulação de plaquetas, maior tempo de gestação. E o que seria esse tempo de gestação? Quando a gente fala que ele atua na COX, a gente está falando que ele corta o efeito da prostaglandina. A prostaglandina é quem possibilita
a contração do endométrio para o nascituro do menino. Nesse caso aqui, ele vai cortar o efeito da prostaglandina, que seria um efeito terapêutico, que seria o efeito de fazer o menininho nascer, então vai aumentar o tempo de gestação. Os salicilatos, eles aumentam o consumo de oxigênio e aumentam a produção de CO2 e provocam úlceras e gastrites. Por que é que ele provoca úlceras e gastrites? Porque quando corta o efeito da prostaglandina na COX, ele corta a COX-1 e corta a COX-2. O que seria a COX-1? Olha aqui, estômago, efeito fisiológico. Então, se o AINES provoca úlcera e gastrite, então podemos dizer que o AINES ele vai aumentar o ácido clorídrico e vai diminuir o muco. Por quê que ele vai aumentar o ácido clorídrico e vai diminuir o muco? Porque ele está cortando o efeito da COX. E qual era o efeito fisiológico da COX? Diminuir o ácido clorídrico e aumentar o muco. Então, os nomes comerciais, honestamente, eu não vou decorar, porque eu não sou farmacêutico. Os efeitos que eles provocam, vale a pena decorar? O professor disse que vai dar isso na prova. Se o professor disse que vai dar isso na prova, perda de tempo decorar isso. Outro grupo, para-aminofenóis. Dá uma lida nisso. Outro grupo, dá uma lida. Decorar? Ao meu ver, não é necessário. Temos os derivados. Os derivados de ácido fenilpropiônico, vale a pena a gente dar uma lida. Mas decorar, eu acho que não, porque aqui temos nomes comerciais e o professor falou que vai dar isso na prova. Outro grupo, os efeitos desse outro grupo, mais outro grupo. Vamos pular. Esse quadro daqui seria basicamente o que o professor disse que daria para a gente na sala. Do lado de cá temos os comentários sobre a ação de cada um deles. Aqui temos que tem uma ação anti-inflamatória, aqui uma ação antipirética e uma ação analgésica. Como seria a cobrança disso na prova? Imagino eu que o professor vai dar algum caso de uso e vai pedir para que você combine alguns AINES para a solução do problema do paciente. E aí ele vai te dar um quadro mais ou menos parecido com esse aqui, falando aonde que a droga atua, e aí você faz a combinação entre eles. Um outro quadro interessante da gente visualizar, que é o que eu imagino que seja mais próximo da prova, é esse daqui, bem mais resumido, e aí o professor vai te falar, o sujeito está com dor e uma inflamação acentuada, uma inflamação crônica acentuada. Então, que medicamentos podemos dar para esse indivíduo? Aí você vai combinar os vários grupos com os nomes comerciais que temos aqui, de acordo com o efeito. Quanto mais o mais, nesse exemplo daqui, ele tem uma ação extremamente anti-inflamatória. Já esse caso daqui é bem menos anti-inflamatório. E nesse daqui, menos ainda. E aí temos algumas informações que seriam interessantes também. Existem gerações de AINES. Por exemplo, aqui nós temos a primeira geração, que ele vai inibir COX-1 e COX-2. Se o AINES inibe COX-1 e COX-2, então o que ele está inibindo? Ele está inibindo aqui. Aí ele está cortando o efeito terapêutico, efeito fisiológico, está cortando o efeito patológico. Já os de segunda geração, que são inibidores seletivos que inibem preferencialmente, a palavra-chave, preferencialmente e não exclusivamente, a COX-2. Ou seja, a droga vai atuar aqui, mas preferencialmente ela vai atuar na COX-2. Isso significa que ela não vai atuar na COX-1? Não, não significa isso. Significa que ela vai atuar pouco na COX-1. E o de terceira geração, que inibem quase que exclusivamente COX-2. E observa aqui, quase.
Ainda assim não é exclusivo. Aí você me fala, e qual é a diferença do preferencial para o quase que exclusivo? Digamos, temos 10 moléculas de AINES atuando aqui na COX. E aí, essa droga é de primeira geração. Então, vem 5 para COX-1 e 5 para COX-2. Exemplo dos AINES de segunda geração. Temos 10 moléculas de AINES atuando aqui na COX. Para onde é que vai? Vão 3 para COX-1 e vão 7 para COX-2. Porque o de segunda geração é preferencialmente COX-2. Então, vem 7 moléculas de AINES preferencialmente para cá. Significa que ainda vem para cá? Veio 3. E no de terceira geração, que é quase que exclusivamente COX-2. Temos 10 moléculas de AINES atuando na COX. Vem uma para cá e vem 9 para cá. O que isso diferencia na nossa vida? Que aqui produz um efeito tóxico grande. Por quê? Porque o AINES está bloqueando a COX-1. Aqui, nos de segunda geração, o efeito tóxico é reduzido, porque ele vai atuar preferencialmente na COX-2. E aqui, na terceira geração, o efeito do AINES é ainda melhor, ou seja, tem um efeito tóxico reduzido em relação ao de segunda geração, porque ele é quase que exclusivamente para atuar na inflamação. O que seria então o efeito terapêutico e o efeito tóxico? Quando a prostaglandina atua na COX-1, ela atua na proteção do estômago, e quando ela atua na COX-2, ela provoca inflamação. Se o AINES que você está ingerindo, ele é preferencialmente ou quase que exclusivamente, ele vai atuar aqui na inflamação, na COX-2. Pouco dessa droga vai entrar na COX-1. Então, pouco efeito tóxico vai produzir, ou quase que nenhum efeito tóxico. E aí, o AINES seletivo e o quase que exclusivamente vai solucionar o problema da inflamação. Por quê? Porque ele vai cortar quem? COX-2. Aí aqui ele deu o exemplo lá do seletivo. Aí ele não falou se era o preferencial ou se era o exclusivo. Ele falou apenas nesse slide que era um seletivo. Seletivo para quem? Para COX-2. Então temos que ele atua na COX. Se ele não for seletivo, ele atua na COX-1 e na COX-2. Se ele for seletivo, ele vai selecionar, por exemplo, a COX-2. E aí, se ele não vai para a COX-1 continua recebendo prostaglandina, continua com os efeitos fisiológicos.